Oi, crianças, tudo bem? Bom dia, mais um domingo do Senhor para a gente aprender sobre a palavra de Deus, para a gente orar, para a gente louvar e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito a nós. Eu tô sabendo que vocês estão estudando sobre o Natal e eu sei que vocês já aprenderam que o Natal é o cumprimento de uma promessa, o cumprimento da promessa do Salvador. Isso mesmo, Deus, sendo bondoso e misericordioso, prometeu que um dia viria um Salvador, em forma de homem, para pagar o preço dos nossos pecados e assim nos salvar. E somente por meio dele que a gente teria vida eterna. Olha, eu acho que vocês já leram esse texto que eu vou ler agora para vocês, nas aulinhas anteriores. É lá no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, e diz assim, ó: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tia, quem é esse perdido? A gente é esse perdido. Por isso que a gente precisa agradecer tanto pelo Natal, porque o Natal significa o nascimento do nosso Salvador. E o nosso Salvador veio buscar e salvar os perdidos. E nós somos esses perdidos. Porque a gente é pecador, a gente tem um pecado dentro da gente. O nosso coração, ele é pecador, ele é sujo, ele é corrupto. Corrupto são pessoas que não fazem coisas boas. Mas, tia, eu faço coisas boas, eu ajudo meus pais aqui em casa, eu ajudo meu irmão, eu ajudo meus coleguinhas. Sim, você ajuda, mas todo dia a gente peca. Todo dia a gente peca de alguma forma, mentindo, enganando, brigando com o nosso irmão, não lendo a Bíblia, não orando. Quando a gente reclama muito, e a gente não precisa reclamar tanto, porque isso é ingratidão. Porque a gente tem que ter em mente que tudo que a gente tem, é a nossa casa, a nossa escolinha, a gente não merecia, porque a gente é pecador. E a gente não merecia isso. Mas Deus nos amou tanto, 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 que da, é, que além de Cristo, que é o principal, que é o nosso Salvador, Ele nos deu isso aqui. A nossa casa, uma escola pra gente estudar, a nossa família que nos ama. A gente tá assistindo esse vídeo. Isso sim é um presente muito bom, tá vendo? E a gente não merecia isso, de jeito nenhum. E a gente vai aprender esse mês que o Natal é justamente isso, o nascimento do nosso Salvador, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus. E eu queria ler para vocês uma palavra lá em Isaías, no livro de Isaías. Quem quiser pode abrir para a gente ler junto. Isaías 9, capítulo 9, tá? Vamos lá, galera. É o tempo que vocês vão pegar na Bíblia e vão abrir, certo? Ó, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que coisa linda. E sabe o que esse texto está falando? Vocês sabem de quem o profeta Isaías está falando? Ele está falando de Jesus. Justamente ele está falando de Jesus, o nosso Salvador. E é por isso que a gente precisa celebrar o Natal. É por isso que a gente tem que ficar alegre com o Natal. A gente precisa agradecer o Natal. Não é por causa de presente, não é por causa de Papai Noel, não é por causa de muitas comidas assim na mesa, não é por causa de enfeite de Natal. Não é por isso. Não é só porque a gente vai ganhar presente no final do ano. Não é nada disso. Natal, para nós cristãos, é o cumprimento da promessa que Deus fez para nós. É o cumprimento da promessa que nasceu o nosso Salvador. Porque sem ele a gente não estaria aqui, a gente não estaria vivo. Porque a gente não merecia nada, gente. Eu sei, isso é triste, mas é a verdade. A gente não merecia isso, a nossa vida. Porque a gente é pecador. E o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas Jesus nos amou tanto, 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 que entregou que se entregou na cruz. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Para pagar os nossos pecados. Ele não merecia. Porque ele era santo, ele era perfeito, ele não tinha pecado nenhum. Mas mesmo assim, por amor a nós, ele se entregou. E é por isso que a gente deve celebrar o Natal. Porque ele nasceu nessa época. É por isso que a gente tem que ficar feliz e agradecer a Deus. Tudo bem, galera? Então, para encerrar a nossa introdução, vamos orar,
tá certo? Todo mundo, fecha as mãozinhas, se concentra, abaixa a cabeça e vamos orar. Papai do céu, obrigado por mais um dia, por mais um domingo que o Senhor tem nos abençoado. Obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, pelo nascimento do teu filho. Obrigada, Pai, pelo Natal. Porque o Natal não é só festa, não é isso. O Natal é o cumprimento da promessa, é o nascimento do nosso Salvador. Porque sem ele, a gente não seria nada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, que a gente possa te agradecer sempre pelo Natal, que é o nascimento do teu filho. Abençoe nossa aulinha, possamos nos concentrar, possamos louvar, possamos orar. Para a honra e louvor do seu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Beijo, gente. Preste atenção no louvor, viu? Cante bem muito aí. E preste atenção na aulinha, que vai ser bem legal. Beijo. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como o Natal está chegando, a nossa primeira música vai falar sobre o acontecimento que deu início ao Natal, que foi o nascimento de Jesus. Fala sobre um versículo que está lá em Mateus 5,14, que é que nós somos luz do mundo. Seja luz na escuridão, deixe a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus
nossas aulinhas. Feliz Natal! Olá, gente, bom dia. Que Deus nos ajude nesse dia para que a gente possa estar aprendendo as suas verdades, suas lições preciosas através da sua santa palavra. Que alegria é podermos estarmos na nossa EBD, estudando mesmo de forma online, mas Deus tem nos abençoado tanto. Esse ano foi um ano atípico, né? Nunca a gente pensou que isso iria acontecer, da gente estar transmitindo aulas e conversando por aqui, usando esses instrumentos que Deus tem nos dado. Mas que bom, né? Um ano realmente difícil, mas o Senhor está conosco e Ele nos ensinou tantas coisas, não é verdade? Como nós aprendemos? O que você aprendeu esse ano? Eu listei aqui nas minhas anotações algumas coisas que eu aprendi. Olha só, um ano difícil, mas eu aprendi que a vida ela é muito frágil. Aprendi também que Deus é bom em todo tempo, Ele está conosco em todo tempo, nos momentos difíceis, nos momentos bons. Aprendi também a amar e a respeitar os nossos irmãos e amigos, né, pessoas que pensam diferente da gente, a gente precisa amar e respeitar todas as pessoas. Eu aprendi também que Deus controla todas as coisas, né? Deus é um Deus bom e Ele controla todas as coisas e faz com que todas as coisas glorifiquem a Ele, né? A gente possa viver dessa maneira. Aprendi também que Deus quer que a gente ore, né? Tantas lições a gente viu durante esse ano nas aulas da EBD, cada série maravilhosa, né? Que é uma dependência de Deus, ensinou humildade, ensinou oração, nós aprendemos muitas lições. A gente está estudando nesse período agora, né, de dezembro, a gente comemora o Natal, e nós estamos estudando o nascimento do nosso Senhor. E hoje nós vamos aprender algumas verdades com Lucas, o Evangelho de Lucas. Abra aí sua Bíblia, pega sua Bíblia, capítulo 2, nós vamos estar estudando o médico amado que escreveu esse Evangelho para um amigo Teófilo, um oficial, um homem importante. Lucas escreveu baseado em pesquisa, baseado em investigações dos fatos relatados nesse Evangelho. Ele estava escrevendo para esse homem, Teófilo, e escrevendo para nós também hoje, né? Lucas é inspirado por Deus para escrever para a igreja hoje. Então, vamos ter uma palavra de oração, feche seus olhos e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a entender verdades tão lindas que estão nesse texto que nós vamos estudar hoje. Feche seu olhinho e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Bíblia em nossa língua, tantas traduções nós temos, e nós temos os evangelhos também, toda a Bíblia, Senhor, na nossa casa, nas nossas mãos. Ajuda-nos a dedicarmos mais tempo para estudar, aproveitar as nossas vidas para aprender e crescer com o Senhor. Abençoa o nosso estudo dessa manhã, que a Tua palavra fale aos nossos corações e nos ensines as verdades contidas nesse texto, Deus. Estão nesse texto, a Tua palavra, a Tua verdade. Fala ao nosso coração, Senhor. Cada criança seja alcançada pelo Teu Espírito, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler esse texto de Lucas, mas antes de ler, eu queria falar algumas coisas que nós vamos estudar no texto, tá bom? Para a gente ter uma visão assim, bem geral do que nós vamos estudar. A gente já viu que isso é uma narrativa, é uma narração, Lucas contando a Teófilo as coisas que aconteceram a respeito de Cristo. E aí a gente vai ver algumas lições. José e Maria precisam ir a Belém. Nesse texto nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar também que eles fizeram uma viagem inesperada, que não havia lugar para eles lá em Belém. Quando eles chegaram, estava tudo muito cheio. O rei nasceu numa manjedoura. Os anjos e os pastores participaram desse grande evento, e o maior presente do mundo, que foi o nascimento do nosso Senhor. Então vamos ao nosso texto. Pega a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 1 até o 20, nós vamos ler agora, tá bom? Vamos ler. O texto diz assim na minha Bíblia, o tema: o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu
da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque por ele ser da casa da família de Davi. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ainda ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela, Maria, deu à luz a seu primeiro filho, enfaixou e deixou numa manjedoura, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhe tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que texto lindo, não é? Maria e José, eles precisavam ir até Belém, né? Vamos por parte do que Tia agora pouco falou no nosso roteiro. Eles precisavam ir até Belém. E interessante que Miqueias capítulo 5, versículo 2, vai falar de uma profecia a respeito do nascimento do Messias. Pega a sua Bíblia se você quiser acompanhar comigo. Abre Miqueias capítulo 5, versículo 2, e vamos ler juntos. Diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto que Miqueias está falando, ele está falando a respeito de Jesus. Tia, o que é que tem a ver com o texto de Lucas? Tudo a ver, porque quando Lucas está narrando, ele fala que eles vão, no versículo 4, que eles vão para Belém, a cidade de Davi. E aí tia trouxe algumas curiosidades com respeito a Belém. Primeiro, o que significa Belém, a palavra Belém? A palavra Belém significa casa de pão. E aí tia me lembrou na hora quando estava estudando de João capítulo 6, versículo 35, que diz Jesus falando: eu sou o pão da vida. E aí tem tudo a ver com Belém. Ele nasceu na cidade que tem o nome Casa de Pão. E ele depois, lá na frente no ministério, ele adulto, ele diz: eu sou o pão da vida. Que coisa linda, não é verdade? Belém também foi a cidade, como fala aqui no versículo 4 de Lucas, capítulo 2, foi a cidade do rei Davi. E a profecia que Miqueias falou foram 7 séculos, 700 anos antes de Jesus nascer. Deus usou Miqueias profetizando que Jesus nasceria em Belém. Como assim? Como Miqueias sabia onde Jesus ia nascer? Gente, Deus fala. Deus falou através dos profetas no Velho Testamento. Deus fala hoje através do seu Filho Jesus. Deus fala através das Escrituras. Deus continua falando. Deus continua se comunicando conosco. Deus fala. Glória a Deus por isso.
Outra coisa também que eu queria trazer é que Cristo, homem, nasceu na estribaria em Belém, nesse texto que a gente tá trabalhando. Mas Cristo, sendo Deus, sendo a divindade, sempre ele existiu. Desde a eternidade, Cristo existiu. Quando foi que Deus nasceu? Deus sempre existiu. Fala isso no nosso catecismo, né? E João 1, Evangelho de João, se você quiser abrir, João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é o verbo, Jesus ele é Deus, então ele sempre existiu. Colossenses também, Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 17, diz que ele é antes de todas as coisas, Jesus, e em Jesus subsiste todas as coisas. Então, a lição primeira é que eles precisavam ir até Belém. E a lição 2 é a viagem inesperada. O versículo 4 e 5 vai falar: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. O que me chama a atenção no detalhe nesse texto é que vai dizer que Maria estava grávida. E aí eles tinham que fazer agora uma viagem, sair da cidade onde eles estavam para irem a Belém, participar desse alistamento, que era uma ordem do imperador César Augusto. E todas as pessoas tinham que cumprir. Nesse período, todo esse período, Deus sempre esteve conosco. E Ele sempre vai estar. Passando por pandemia, passando por viagens, passando por dificuldade, passando dias bons, Deus sempre vai estar conosco. É uma promessa dele: estarei convosco todos os dias. Então, mesmo acontecendo, tendo que enfrentar situações difíceis, como eles tiveram que enfrentar nessa viagem inesperada, o desafio da viagem, mas o Senhor Deus os guardou e levou eles seguros até Belém. Então, a terceira lição que o texto nos traz é que não havia lugar, no versículo 6 e 7, diz que não havia lugar, apesar dessa mulher estar grávida, cansada, viajar muito tempo, não havia lugar mais para eles no hotel, no Estribaria, no hotel da cidade, porque a cidade estava cheia de pessoas vindo de outras cidades também, de outros estados, para participar desse alistamento. E não havia mais lugar para eles na hospedaria. E aí eu fiquei pensando também, às vezes a gente pensa em tantas coisas e quer resolver tantas coisas e nós não damos o devido valor em nossos pensamentos a Deus, nos nossos sentimentos, o lugar onde Deus deve estar, que é o centro dos nossos corações. E às vezes nós agimos como aquela cidade agiu para com o Messias que estava para nascer. Não tem lugar para vocês aqui nesse hotel, já está lotado. Às vezes assim nós estamos tão cheios das nossas coisas, do dia a dia, da escola, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, que às vezes a gente não pensa em Deus. E aqui tinha que chamar a nossa atenção. Pare, pense em Deus todos os dias. Se possível, todos os momentos, todos os instantes da sua vida, pense em Deus. Que Ele encontre lugar, não somente nos seus pensamentos, mas que Ele encontre lugar nos seus corações. E as suas decisões e aquilo que você vai fazer seja tomado baseado nessa comunhão que você tem com Deus. Então não havia lugar para eles na estribaria. Outra lição que a gente percebe é que o rei nasceu na manjedoura. Que lição, queridos! Que lição que Deus nos dá, que lição Deus dá à humanidade, de humildade, de simplicidade. O rei era para nascer aonde? No palácio, não é verdade? Os filhos de Davi, depois que Davi se tornou rei, nasceram no palácio, com todo o cuidado, com toda a pompa, com a riqueza do palácio. Mas Jesus não. Jesus sendo rei, ele nasceu aonde? Na manjedoura. Não tinha lugar para ele nos hotéis. Naquela noite ele ia nascer, mas não tinha lugar para ele naqueles hotéis. Estava cheio. E ele foi nascer numa manjedoura humilde. Então Deus, Cristo sendo Deus, ele dá uma grande lição para nós. Ele foi um servo humilde, um servo sofredor, como diz Isaías. Um homem humilde. O rei veio como servo para nos salvar e nos ensinar a viver em humildade. E aí eu lembrei, quando eu estava estudando, de um ensinamento do próprio Jesus, dizendo assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Então, nós devemos aprender com Jesus a sermos humildes e a sermos mansos. Como é difícil, né? São duas características que, ó, tia sofre para luta todos os dias contra isso, contra o orgulho e contra a rispidez, a agressividade nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, nos desejos. Então é uma luta grande, né? Eu sei que não é só uma luta minha. Certamente você também deve lutar com a questão de ser humilde e ser manso. Não é fácil a gente ser humilde e manso, mas nós podemos, porque o nosso Senhor nos deu o exemplo de ser manso e humilde. Então, agora do versículo 8 até o versículo 20, no texto que nós acabamos de ler de Lucas, vai falar sobre os anjos aparecem aos pastores. Que coisa linda, né? Deus podia ter escolhido pessoas influentes naquela época, pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas que podiam ter peso para levar essa mensagem e proclamar. Ele poderia ter aparecido, os anjos terem aparecido para César Augusto, não poderia? Mas ele não apareceu. Ele apareceu para pastores, homens simples do campo, que estavam guardando o seu rebanho naquela noite. Aí a Bíblia diz que apareceu um anjo falando e depois apareceu muitos outros anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas. Já pensou a cena? Já pensou se a gente estivesse lá? Os nossos olhos abertos para ver a glória de Deus e receber essa notícia maravilhosa que Jesus havia nascido lá na cidade de Belém. E eles orientaram eles irem lá, e eles foram até lá também. Então, tinha que falar, mostrar que os valores de Deus são diferentes dos nossos valores, né? Talvez a gente hoje, na modernidade, quisesse o maior YouTube, o mais famoso blogueiro, para dar notícia para o mundo. É uma notícia muito importante, essa notícia não pode ser dada de qualquer maneira. Não, Deus escolhe homens simples para dar a notícia. E olha que essa notícia chegou até nós hoje. Então, esses homens cumpriram com a missão que Deus tinha dado para eles, de proclamar a verdade de Deus, proclamar, dizer que o menino nasceu em Belém. Glória a Deus por isso. Cumpriu-se então, nesse texto que a gente está lendo, a profecia que o Messias ia nascer. O Messias nasceu, nós acabamos de ler que ele nasceu, chegou o dia de Maria dar à luz. E não tinha lugar para eles nos hotéis. Ela foi dar à luz na manjedoura, um lugar simples, o lugar onde os animais dormiam. E sabe quando foi feita essa promessa do Messias? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quer abrir sua Bíblia? Vamos para lá? Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira vez que falou a respeito do Messias. Diz assim, ó, depois da queda do homem e da mulher, Deus promete, Deus falando, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto de Gênesis está falando do Messias Jesus, do nosso Jesus que nasceu. Por isso nós comemoramos o Natal. É verdade que o nosso Natal, nós comemoramos, é uma data comemorativa, que é onde a gente comemora o aniversário, o nascimento do nosso Senhor, o dia 25 de dezembro. Mas os comentários falam, né, Shed e outros comentaristas bíblicos falam, que Jesus não nasceu nessa data, no dia 25 de dezembro. É uma data comemorativa, uma data onde nós celebramos o nascimento do Senhor. E é uma data importante, porque ele nasceu. Nós não sabemos de certo qual foi o dia que ele nasceu, mas aproximadamente, segundo os estudiosos, dizem que ele nasceu entre maio e junho, no período da primavera, começando o verão. Nessa época, em Israel, tia pesquisou, é inverno. Então, já pensou se ele tivesse nascido no dia 25 mesmo de dezembro, como nós comemoramos, que dificuldade teria sido deles viajarem do lugar onde eles estavam até Belém, né, no frio do deserto, dá 14 graus. Então, provavelmente, os estudiosos falam que ele nasceu entre maio a junho. Mas a data, o dia que ele nasceu, que a gente não sabe realmente qual não é muito importante. O importante é que ele nasceu, que a promessa se cumpriu. A promessa lá de Gênesis, a promessa que Isaías falou, que um menino ia nascer, que ele ia ser o príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco, que Miqueias falou, que todos os profetas falaram. Gente, Jesus, ele é citado desde Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia fala a respeito dele. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro das nossas vidas, ele é o centro da vida da igreja. Deus nos deu o maior presente de todos os presentes,
Jesus nasceu naquela noite, ali em Belém, ele nasceu. Isso faz toda a diferença na vida dos seres humanos. O Deus que se fez carne veio habitar no nosso meio. A salvação veio até nós. Não fomos nós que fomos buscar. Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Por mais que a gente até se esforçasse para chegar perto de Deus, nós não conseguiríamos chegar perto de Deus, porque nós somos pecadores e Deus, ele é santo. A salvação veio em Jesus. E o portão da graça, o portão da paz com Deus foi aberto através do nascimento de Jesus, através da sua morte naquela cruz. Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, que é um presente de Deus. Então, para nós concluirmos, o verdadeiro Natal, quando então isso acontece, o verdadeiro Natal? Tia colocou algumas coisas aqui. Quando Jesus torna-se o seu Salvador pessoal. Não adianta a gente ouvir a história, a gente contar a história, a gente assistir filmes, séries, ou o que for, celebrar uma ceia de Natal no dia 24, muito bonito nas nossas mesas, ou não ter uma mesa tão bonita. Não adianta. Se ele não se tornar o nosso Salvador pessoal, se não tiver lugar para ele nos nossos pensamentos, nos nossos corações, não vai adiantar, não vai ser Natal verdadeiro. O Natal verdadeiro é quando os nossos olhos são abertos e a gente entende que ele é o nosso Salvador, ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nossos pecados. O Natal verdadeiro é quando Cristo, o Messias, esse Messias prometido lá no Gênesis, ungido de Deus, ele se torna o meu rei, o seu rei. Ele é também o meu Senhor. Ele não é apenas o meu Salvador, ele é o meu Senhor. O que significa a palavra Senhor? Significa dono. Nós somos como se fosse uma propriedade e Deus é o nosso dono. Então, quando ele se torna o meu Senhor, eu creio nele como meu Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é agora quem manda na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas ações. É Deus que deve estar à frente. Ele é o meu dono, eu devo viver para agradá-lo. Jesus é o maior presente. Para concluir a nossa aula, Jesus é o nosso maior presente. Nós precisamos levar essa boa notícia para as pessoas. Isso é Natal. Jesus nasceu. O Verbo se fez carne, veio habitar no meio de pecadores para trazer salvação eterna. Ele morreu, ele não apenas nasceu, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então, que Deus nos ajude a gente celebrar o Natal da forma certa. Tá bom, queridos? Grandes beijos, aproveitem as férias para descansar, para ler muito, para orar e conhecer mais o Senhor cada dia. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos porque nós podemos celebrar o verdadeiro Natal. Nós queremos te pedir que a cada dia o Senhor nos ajude a andar em humildade e em mansidão e viver uma vida de modo que te agrada, Senhor. Que seja Natal todos os dias na minha vida e na vida de cada criança da nossa igreja, cada criança do mundo inteiro, cada pessoa, no nome santo de Jesus. Amém. Grandes beijos, queridos. Até a próxima aula.